Você já chorou ouvindo uma música de rezo, mesmo sem entender por quê? Talvez fosse uma língua que você não conhecia. Uma melodia simples, repetitiva. Mas algo dentro de você se abriu. O coração disparou. As lágrimas vieram. E por um breve instante, você sentiu que não estava só. A primeira vez que isso acontece, é difícil explicar. Algumas pessoas dizem que sentiram como se estivessem voltando para casa. Outras, que tocaram algo sagrado, mesmo sem saber exatamente o que. Há quem diga que reviveram momentos de dor e, ao mesmo tempo, experimentaram uma paz tão profunda que parecia vir de outro mundo. Mas o que está por trás disso? O que acontece, de fato, quando escutamos uma música de rezo? No xamanismo e nas tradições ancestrais, o som não é entretenimento, é medicina. Não se trata de estilo, harmonia ou performance. Trata-se de intenção, vibração e conexão com o invisível. As músicas de rezo são veículos de cura. São ponte entre mundos. São preces sonoras que atravessam camadas do nosso ser que a palavra falada jamais alcança. Essas músicas não são compostas, são recebidas. Elas vêm de lugares que não conhecem partitura. Nascem em rituais, visões, estados de transe, sonhos, ou no silêncio absoluto de quem sabe escutar. Elas carregam a vibração dos povos que as canalizaram, o chamado espiritual das matas, dos encantados, dos ancestrais. E quando você escuta uma música de rezo com o coração aberto, você não está apenas ouvindo. Você está se lembrando. Lembrando de quem você é. De onde você veio. De tudo que ainda pode curar. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por esse território sagrado. Vamos compreender por que essas músicas tocam tão fundo a alma humana. Vamos explorar o papel do som como força curativa nas cerimônias com a ayahuasca, nas rodas do Santo Daime, nos pontos da Umbanda, e nos cantos que brotam da terra. Por que quando uma música de rezo te emociona? Ela está apenas acordando sua alma. Aux aux. A palavra é limitada. Ela passa pelo filtro da mente, das crenças, do medo de errar. Mas o som atravessa tudo. Ele não pede permissão. Ele entra pela pele, pela memória, pelo espírito. Nas tradições ancestrais, acredita-se que o universo foi criado com o som. O primeiro som não foi de guerra, nem de dor. Foi de vida. Um sussurro cósmico. Um cântico primordial. E é por isso que as músicas de rezo tocam tanto. Elas nos reconectam com esse som original. Quando ouvimos um rezo com o coração aberto, algo se movimenta lá dentro. Um nó se desfaz. Uma lembrança ressurge. Uma ferida que nem sabíamos que existia começa a cicatrizar. Não importa se é cantado em português, em tupi, em quechua ou em um idioma sagrado que nem sequer tem nome, seu espírito entende. Porque as músicas de rezo falam com a parte de nós que não se esqueceu. Uma das grandes diferenças entre uma música comum e uma música de rezo está na intenção com que ela é criada e compartilhada. No xamanismo, tudo é energia, inclusive o som. Mas quando ele é canalizado com propósito espiritual, ele se torna uma ponte viva entre mundos. Quando um rezador entoa um canto, ele não está apenas o cantando. Ele está rezando. Está chamando os encantados. Está pedindo proteção, cura, revelação. Ele canta com a alma, com o corpo,
com o coração. Essa intenção é percebida energeticamente por quem escuta. Mesmo à distância. Mesmo gravado. Mesmo anos depois. Porque a música de rezo carrega a frequência de quem a canalizou e de todos os que já foram tocados por ela. Por isso é comum ouvir relatos como: toda vez que escuto esse hino, algo em mim se limpa. Essa canção me levou de volta para o colo da minha avó. Eu estava em crise. E a música me reconectou. Não é emoção passageira. É cura vibracional. Quem já participou de uma cerimônia com ayahuasca, rapé, sananga, ou outras medicinas da floresta, sabe o quanto o som é parte essencial do ritual. Mais do que fundo musical, os cânticos dirigem o trabalho espiritual. Quando o rezo começa, ele se move como uma serpente de luz dentro da consciência. Abre visões. Conduz curas. Faz emergir memórias escondidas. O som atua como um fio guia dentro do universo interior da pessoa. Os ícaros, por exemplo, cânticos sagrados utilizados pelos curandeiros amazônicos, são entoados durante a cerimônia para limpar o campo energético do paciente. Cada canto tem uma função específica, um para chamar os espíritos aliados, outro para abrir o coração, outro para tirar bloqueios. Esses cantos não são decorados. Eles são soprados ou pela própria planta. São canalizações vivas que ocorrem durante o ritual. O som, nesse contexto, é a própria medicina. É comum que, após um momento desafiador na cerimônia, o som de um rezo devolva o equilíbrio ao participante. Muitas vezes, o canto é o remédio mais potente da noite. Na Umbanda, os pontos cantados são chamados diretos às entidades espirituais. Cada linha espiritual tem seus pontos específicos, com ritmos, melodias e palavras que trazem a vibração daquele arquétipo. Quando se canta para Oxóssi, por exemplo, sente-se a força da floresta, da caça, da cura pelas ervas. Quando se canta para Iemanjá, a vibração muda. Entra o acolhimento, a purificação pelas águas, o amor materno. Mais do que louvor, os pontos são convites espirituais. É por meio deles que os guias se manifestam. E muitas vezes, só de ouvir os pontos, a pessoa já sente alívio, presença, amparo. Cantar ponto é reconhecer o invisível como real. E ao fazer isso, abrimos um canal de comunicação com planos sutis, permitindo que as entidades façam o seu trabalho. No Santo Daime, os hinos recebidos pelos daimistas não são apenas canções, são ensinamentos espirituais em forma sonora. Cada hino é considerado uma doutrina viva, canalizada pelos guias e guardiões da floresta. Esses hinos orientam, alertam, confortam, ensinam e conduzem o trabalho espiritual da sessão. Eles são cantados coletivamente, com instrumentos como maracás, violão e voz. É comum ouvir relatos de pessoas que, ao cantar determinado hino, recebem insights profundos sobre suas vidas. Como se cada verso fosse uma chave para destrancar camadas do inconsciente. Cantar no Daime é rezar, é curar, é se alinhar com o plano espiritual. E quando toda a Irmandade canta unida, o campo vibracional se eleva de forma exponencial. Mesmo fora dos rituais, as músicas de rezo continuam atuando.
Elas são medicinas acessíveis. Basta um fone de ouvido, um canto e o coração aberto. Quantas vezes, sozinho em casa, ao escutar um rezo, você se emocionou? Quantas vezes, em momentos de tristeza, uma canção sagrada te fortaleceu? Essas músicas têm um campo energético próprio. São como remédios espirituais encapsulados em som. Quando tocamos, algo se ativa no nosso campo. Algo que lembra, limpa, reorganiza. Você pode usar uma música de rezo ao acordar, antes de dormir, em momentos de oração ou quando sentir que precisa se conectar novamente com a sua essência. É um portal que está sempre aberto. Sabia que a água responde ao som? Experimentos científicos mostram que a água muda sua estrutura de acordo com as frequências sonoras. E adivinha de que somos feitos? Mais de 70% do nosso corpo é água. Ou seja, toda música que ouvimos reverbera na nossa água interna. Imagine então o impacto de uma música criada para curar, para amar, para despertar. Ela reprograma sua água. Reorganiza seus padrões emocionais. Traz harmonia onde antes havia caos. Por isso a música de rezo não atua só no espírito, mas também no corpo físico. Você não precisa esperar um ritual formal para acessar o poder das músicas de rezo. Você pode criar seu próprio momento sagrado. Aqui vai um passo a passo simples. Escolha um espaço tranquilo, onde não será interrompido. Acenda uma vela, um incenso, coloque uma pedra ou planta próxima. Coloque uma playlist de músicas de rezo com o coração aberto. Sente-se confortavelmente. Respire fundo. Silencie. Permita que a música te conduza. Se sentir vontade de chorar, cante junto, ou apenas deitar. Faça. Ao final, agradeça em silêncio. Esses pequenos rituais trazem de volta a magia da vida. Eles reativam a ligação com a terra, com os ancestrais, com você mesmo. Talvez a maior lição que as músicas de rezo nos ensinam é que o som tem alma. Essas músicas não são feitas apenas para emocionar. Elas existem para lembrar. Lembrar da sua origem. Do seu propósito. Da sua conexão com tudo que é sagrado. Por isso, quando você escutar uma música de rezo, feche os olhos. Escute com o coração. E diga para si mesmo: eu me permito ser curado. Se você chegou até aqui, talvez já saiba a resposta para a pergunta que fizemos no início. Por que as músicas de rezo curam? Porque elas não são apenas sons. São orações em forma de vibração. São canções que lembram a tua alma de onde ela veio. Elas tocam lugares que a psicologia não alcança. Curam feridas que nem sabíamos que existiam. Resgatam memórias que estavam adormecidas. E reativam a força ancestral que corre no seu sangue, mesmo que você não conheça a sua linhagem. Cada rezo que você escuta com o coração aberto é um reencontro com o seu espírito. É um abraço dos seus guias. É uma limpeza na sua água interna. É uma semente plantada no seu silêncio.
As músicas de rezo não pedem que você acredite. Elas apenas pedem que você sinta. E isso você já sentiu. Se você foi tocado por alguma canção, se alguma música te emocionou, se alguma palavra sussurrada no ritmo do tambor te fez lembrar de quem você é, comente aqui abaixo. A música me curou. Essa frase pode parecer pequena, mas ela tem o poder de unir nossa comunidade, de mostrar que não estamos sós, de criar um círculo de cura que atravessa a tela, o tempo e o espaço. Se esse conteúdo fez sentido para você, se ressoou com seu coração, curta este vídeo agora mesmo. Isso ajuda o YouTube a entregar este conteúdo sagrado a mais buscadores como você. Compartilhe com alguém que você ama. Essa pode ser a cura que ele nem sabia que precisava. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora no canal Sabedoria Ancestral. Aqui, o rezo é verdadeiro. A sabedoria é viva. E a floresta sempre estará esperando por você. Aux aux. Nos vemos no próximo rezo.